Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 20 de Sivan, 5783. Estamos no dia 9 de junho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então, a nossa preparação é para a recepção do sagrado dia do Shabat, que acontecerá logo mais ao pôr do sol de hoje. O acendimento das luzes especiais de Shabat hoje se dará às 17 horas e 7 minutos, né, para o início da recepção do Shabat, o sagrado dia do Shabat. Hoje é o sexto dia da semana, então nós estamos na nossa sexta leitura da nossa paraxá da semana. A nossa paraxá da semana é Behalotecha, né, que traz para nós sobre a questão de ascender, subir, elevar-se para acender as luzes da menorá, né? Isso traz para nós a reflexão que nós precisamos ascender, ou seja, nós precisamos seguir, perseguir a luz da Torá para podermos acender as luzes, né, do tabernáculo interior, do nosso Mishkan interior, não somente o pessoal, mas também de cada pessoa, do nosso próximo, do nosso Benei Noach, né, estarmos aí acendendo as luzes da menorá do Mishkan, o tabernáculo interior. E hoje, na nossa sexta leitura, nós estamos no capítulo 10, a partir do versículo 35, e vamos até o capítulo 11 e o verso 29, né, para a nossa sexta leitura, né? A nossa sexta leitura, ela vai nos trazer hoje sobre, dentro do aspecto da primeira reclamação e a primeira reprimenda, né, que o povo vai levar devido exatamente à sua primeira reclamação, que na realidade é a primeira rebelião, né? Então, por isso que a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, para finalizar a nossa live de hoje, é exatamente sobre corrigir, né, rebeliões. Aí nós vamos ter essa palavra aí, né? E quando nós vamos entrar agora dentro desse aspecto, né, sem sombra de dúvidas, negativo, com referência à primeira rebelião do povo judeu, nós queremos aqui também trazer uma palavra positiva. Que palavra positiva é esta? Como diz o nosso mestre, Rebbe Menachem Mendel, né, no aprendizado de Baal Shem Tov, né, que nós precisamos olhar todas as coisas e procurarmos pontos positivos para a nossa própria elevação espiritual, né? Então, nós não vamos ficar presos aí à rebelião de forma negativa. Então, nós vamos ter uma palavra sobre a grandeza, né, da geração do deserto, né? A nobreza da geração do deserto. Nós vamos ter uma reflexão dentro desse sentido aí, ok? E também, né, nós vamos falar sobre o versículo 35, que inicia a nossa aliá de hoje, né? Que é exatamente, né, quando a nuvem de Deus se levantou, né, mostrando que ia iniciar a viagem. Então fala, né, o que acontecia era que sempre que a arca fosse colocada a caminho, Moshe dizia, né, levanta-te, ó Deus, que teus inimigos sejam dispersos e que aqueles que te odeiam fujam de ti, né? E quando fosse o momento de descansar, então Moshe diria, repousa, ó Deus, entre miríades de milhares de Israel, né? Então é o momento da partida do acampamento e o momento de parar e estabelecer um novo acampamento, né? Então vem esse cântico, né, que é entoado no meio judaico nos quatro ventos do nosso planeta, ok?
Não esquecendo aí, né, para podermos aí focar, né, a Rádio Benei Noach, né, lá de Fortaleza, Ceará, com a operação e a direção aí do Ayrton Aragão, né, na Rádio Benei Noach. O link é Rádio Benei Noach, tudo junto, website no ar, tudo junto, website no ar, ponto net, né? Então este é o link da Rádio Benei Noach, né? Ou você pode simplesmente entrar no Google, fazer a pesquisa lá, Rádio Benei Noach, né? E já vai aparecer logo a referência e você se conecta ali com a Rádio Benei Noach. A Tarde com a Torá está presente também todos os dias na programação da Rádio Benei Noach, né? Como chegamos aí meio de surpresa aí, né? O Ayrton Aragão está aí procurando fazer uma adaptação para poder deixar aí a programação à tarde com a Torá num horário fixo, né? Então, logo ele vai estabelecer aí o horário fixo para a tarde com a Torá, sendo replicada ali na Rádio Benei Noach, né? Lembrando que a Rádio Benei Noach, ela conta com a aprovação, direção, supervisão do nosso Rav Yaakov Geranstad, né? Que é o nosso líder no Brasil, ok? É a nossa liderança. Vamos falar primeiramente sobre a grandeza da geração do deserto, para que nós possamos adentrar na nossa aliá de hoje com um pensamento mais positivo, com referência ao nosso irmão mais velho, o povo judeu, ok? Então, como nós vamos entrar dentro de momentos em que nós vamos ter aí a questão de rebeliões, né? Então é preciso nós termos já de pronto um ponto positivo para a gente focar, para não ficarmos, vamos assim dizer, dominados pelo lado negativo das ações dos Benei Israel, mas aquela multidão de pessoas, né? Aquela mistura de raças, né? Que saíram com o povo judeu do Egito. Então, vamos ver aí um ponto positivo para a gente nunca perder de vista essa questão. Então, a grandeza da geração do deserto, os nossos sábios trazem para nós que a Torá, ela de fato explica que durante suas andanças pelo deserto, os filhos de Israel eram dirigidos pelas nuvens de glória e descreve também o caminho pelo qual viajaram, né? Então, como nós vimos ontem, ainda no capítulo 10, a partir do versículo 11, que quando a nuvem se erguia, né, então o povo se preparava para a viagem, né? Então aqui nós temos a primeira viagem, e dentro desse sentido, sempre nós vamos ouvir, né? Por exemplo, a primeira viagem pela palavra de Deus. Tudo era pela palavra de Deus revelada, manifestada através de Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, né? Então, o povo ele não agia, não tomava nenhuma decisão, a não ser apenas pela palavra de Deus, pela palavra divina. É nesse aspecto aqui que nós precisamos ter a visão positiva, primeiramente. Sobre a questão da grandeza da geração do deserto, né, a nobreza, a grandeza da geração do deserto, há várias explicações que os nossos sábios, mestres, por aí afora né, trazem com referência a isso. Porém, aqui nós vamos ficar com 2 pontos sobre essa questão da grandeza da geração do deserto. Primeiramente, algumas nações gentias alegavam que o povo judeu andava sem rumo, porque Moshe não sabia o caminho. Por isso, a Torá enfatiza sempre que todas as jornadas eram pela palavra de Deus. Então, não era que Moshe não sabia, a questão era seguir
pela palavra de Deus. Então esse é o primeiro tópico que nós não podemos jamais esquecer, que a geração do deserto, de fato, é uma geração nobre, tem uma grandeza nobre dentro desse aspecto. Então, e é exatamente por causa disso que tudo era pela palavra de Deus revelada a Moshe, e Moshe retransmitia ao povo judeu, ok? O Eudes, né, sai e pergunta se os Benei Noach guardam o Shabat. Né? Eudes, os Benei Noach não guardam o Shabat. Os Benei Noach honram o Shabat. Guardar o Shabat é somente para o povo judeu, porque a ordem, né, a ordenança, ela é diretamente ao povo judeu guardar o Shabat. Né? E dentro do guardar o Shabat, existem 39 leis proibitivas que o judeu ele não pode fazer no Shabat. Ok? O Benei Noach, o não judeu, ele honra o Shabat, ele vive sua vida normal no dia de Shabat, né? E ele honra o Shabat, ou seja, à noite, na sexta-feira à noite, temos as preces especiais de Shabat, onde nós honramos a recepção do sagrado dia do Shabat. No Shabat, no sábado de manhã, temos Shacharit, que são as preces da manhã, onde nós honramos o Shabat. À tarde tem a Minha, a oração da tarde, e seguida da Havidalah, também onde nós honramos o Shabat. Dentro dessa questão de honrar o Shabat para os Benei Noach, está desde a preparação, desde o momento do acendimento das luzes especiais de Shabat, até Havidalah, que é a cerimônia de encerramento do Shabat, que é a separação, né, do sétimo dia para os 6 dias comuns. Então, são momentos em que os Benei Noach também aumentam a sua concentração no sagrado dia do Shabat, né, e também reverencia o único Criador, o único Deus, o único Redentor e Salvador, né, que tudo ele criou segundo a sua vontade. E o sétimo dia ele santificou. Então há uma concentração melhor a partir do acendimento das luzes especiais de Shabat até o encerramento, onde temos esses aspectos que nós acabamos de falar, e com ele também o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, mais as suas ramificações. Então, assim, aquele que tem que trabalhar, ele vai trabalhar normalmente. Né? Aquele que tem que acender fogo para esquentar a sua alimentação para a família, ele vai fazer normalmente, mas sempre com essa conexão com seus pensamentos, seus sentimentos voltados realmente em reconhecer a Deus como o único Criador e a única força, o único poder realmente existente em todo o universo, ok? Então, de forma resumida e simples, isto é honrar o Shabat. O segundo tópico que nós temos aqui sobre a grandeza da geração do deserto, então os nossos mestres dizem: a Torá revela a grandeza da geração do deserto. Seus membros não foram perguntados se queriam ou não viajar, nem se queriam ou não permanecer em alguma parada. Não, eles seguiram obedientemente as nuvens de glória. Sempre que essa se instalava sobre o tabernáculo, então eles acampavam. Sempre que partiam, eles também partiam. Às vezes, Deus escolhia um local desagradável para acampar, por exemplo, lá em Mará, né, conhecida pelas suas águas amargas e não potáveis. Contudo, a nuvem permaneceu em tal lugar. Às vezes chegava num local de boas fontes, de água e árvores, né, conhecido como oásis, por exemplo, né, como é o caso de Elam, né. Contudo, as nuvens de glória partiam logo após a chegada. Nunca sabiam quanto tempo demorariam em cada parada, em cada jornada. Poderiam ter acabado de desempacotar, por assim dizer, e instalarem-se, né, levantando o Mishkan, o tabernáculo, quando as nuvens se levantavam, convocando-os a continuar a viagem. Às vezes acontecia de permanecer apenas uma noite, né? E já tinha que logo no dia seguinte, pela manhã, já tinha que levantar acampamento. Então, esse segundo tópico
que revela a grandeza, a nobreza da geração do deserto. Estavam sempre prontos a obedecer pela palavra divina, a obedecer à jornada, à caminhada, seguir em frente, né? Então, o período de andanças no deserto ensinou todo o povo judeu a seguir a liderança de Deus com fé absoluta, né? Emuná e bitachon, fé e confiança. Então, adquire assim fé e confiança em Deus para os longos anos de exílio, o que é uma realidade até a presente data. Enquanto perambulavam através do deserto das nações, que é uma realidade, né? Pelo deserto das nações, existe judeus em todas as nações, como o exílio foi denominado, né? O grande exílio, né? A grande diáspora, né? A Galut, né? O grande exílio desde o ano 69 da nossa era comum, através do general Tito, né? Que expulsou o povo judeu de Eretz Israel, destruiu o templo, ficou apenas o muro ocidental, que é conhecido como Kotel, o muro, né? E de forma pejorativa entre as nações, o muro das lamentações, ok? Então, esse é o deserto das nações, ou entre as nações. Até hoje, os judeus não perderam sua fé, né? E confiança em Hashem, que enviará o seu Mashiach, né? Para a redenção final, a Geulah, a redenção final, né? E por isso, no deserto, lá, Bamidbar, né? Eles tiveram um treinamento de esperança e aguardaram o momento da redenção final, né? Mesmo que demore, espere-a, pois certamente chegará a redenção final. Parece quase sobre-humano que milhões de pessoas, inclusive crianças pequenas e bebês, viajassem de boa vontade por esse sistema, por um período de 40 anos no deserto. E os judeus demonstravam desta maneira sua total prontidão a submeterem-se completamente à vontade divina. Nós estamos na paraxá de número 36. Mais para frente, daqui 7 parashiot, 7 porções, nós teremos a paraxá Masé, né? Onde Deus foi bondoso com os judeus e permitiu-lhes por muitos anos viverem no local permanente no deserto. Então, nessa paraxá Masé, nós teremos aí ensinamentos dentro desse aspecto, onde realmente Deus ele foi bondoso e realmente ele deu as condições para que o povo pudesse viver essa longa travessia, essa longa jornada de 40 anos pelo deserto, ok? Então esta maravilhosa geração foi louvada por Deus, né? Como está escrito em Irmiyahu e Jeremias, capítulo 2, verso 2, que diz: eu me lembrei da bondade de sua juventude, seu amor como noiva, ter me seguido no deserto, numa terra não semeada, né? Uma terra não semeada, uma terra árida, né? Uma terra inóspita, é uma terra realmente selvagem, né? Mas aqui, através do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 2, né? Então Deus disse, né? Eu me lembrei da bondade de sua juventude, seu amor como noiva, ter me seguido no deserto, numa terra não semeada, né? Então, através do profeta Jeremias, Deus vem e fala de fato sobre a grandeza, a nobreza da geração do deserto. Então, por isso, ao adentrarmos realmente dentro da primeira rebelião aqui, né, onde temos a primeira reclamação e a primeira reprimenda, né? Então não fiquemos com os olhos negativos, né? Tem gente que diz assim, né? De forma sem conhecimento, né? Que geração rebelde esta, né? Viram tantas coisas e assim ainda permaneceram rebeldes, né? Que geração ingrata.
isso daí é um pré-julgamento negativo e que não condiz com a verdade. Então, por isso, fizemos a questão de trazer primeiro a grandeza da geração do deserto, a nobreza da geração do deserto, para que você não caia nos erros, né, daqueles que odeiam o povo judeu. Esta é uma análise de quem odeia o povo judeu. E automaticamente quem odeia o povo judeu odeia a Deus. Por quê? Porque o povo judeu é chamado a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido de Deus. Então, quando o povo judeu é realmente avaliado de forma negativa e destrutiva, então a pessoa que assim o faz, melhor dizendo, ela está demonstrando que ela odeia a Deus, porque escolheu o povo judeu. E aí é um perigo sério, um problema sério para a pessoa que assim age. Então, por isso, a grandeza, a nobreza da geração do deserto. Nunca esqueça esta realidade. Então, no capítulo 10, a partir do versículo 35, nós temos aí, como já lemos, né, sobre quando o acampamento se levantava, né, a nuvem se movia, e então a arca era colocado em marcha, em frente ao caminho, né? Então, dessa forma, Moshe, ele cantava, ele dizia, né? Levanta-te, ó Deus, que teus inimigos sejam dispersos e aqueles que te odeiam fujam de ti, né? Então, nós temos aí, né, no hebraico, né? Vairi bensoa Harão vaiomer Moshe, Kumá Hashem veiafutsu oivecha veianusso messanecha mipanecha, né? Então é esse versículo que nós acabamos de falar aqui. Levanta-te, ó Deus, e que teus inimigos sejam dispersos e que aqueles que te odeiam fujam de diante de ti, ok? Uma palavra aqui do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, dentro do Rumash, dentro dessa reflexão, nos fala, né, sobre esse verso 35. De acordo com o costume judaico, o versículo é recitado pela congregação sempre que o rolo da Torá é retirado da arca, nos dias de festividades, nos dias de Shabat, né? Então, o pensamento racídico explica que retirar o rolo da Torá não é meramente uma cerimônia, é um momento quando Deus instila em seu povo o espírito de resiliência e dedicação necessário para retirar os valores da Torá e aplicá-los à sua vida diária de cada judeu, né? É um aprendizado para nós. Então, o ensinamento racídico fala que ao retirar os rolos de Torá de dentro da Aron, Hakodesh, a arca sagrada, que cada sinagoga judaica, literalmente falando, possui a sua arca, e ali dentro da arca ela contém vários rolos de Torá. Então, quando é tirado um ou mais rolos de Torá, o ensinamento prático disso daí dentro da sinagoga judaica, literalmente falando, é um momento em que Deus instila, né, no seu povo o espírito de resiliência e dedicação necessários para retirar. Não é um ato físico apenas, não é um ato mecânico, ele é muito mais do que isso. Ele tem uma grande elevação e um grande ensinamento espiritual, a retirada do rolo de Torá de dentro da Aron HaKodesh, ok? Então, significa retirar os valores da Torá e aprender e aplicá-lo no dia a dia da vida judaica, ok? Então, nós primeiro vamos precisar entender, quanto à questão de dedicação é fácil, é se dedicar realmente em conhecer, extrair o conhecimento e viver isto. Mas resiliência, o que é resiliência? É uma palavra muito preciosa e que tem muitos ensinamentos, mas nós precisamos aprender o que é resiliência. Você escuta resiliência e muitas vezes você não sabe o que é, fica aí, entendeu?
Então vamos aprender o que é resiliência. Então, de acordo com o nosso famoso dicionário, né, diz assim: resiliência é a capacidade de lidar com problemas. Primeiro aspecto, a capacidade de lidar com problemas. Ou seja, a Torá, ela nos ensina a lidar com problemas. Nós vimos aí na lição anterior sobre a questão da Torá, que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, né, que é a palavra que nós ouvimos ontem, né? A Torá nos protege dos perigos emocionais e físicos do mundo e nos possibilita encontrar o verdadeiro sentido em nossa existência. Então a Torá é o fundamento de tudo. A Torá é tudo. Sem Torá, ninguém é nada. E ninguém chega a ponto nenhum. Então, resiliência, né, que é exatamente o espírito de resiliência que Deus ele coloca no seu povo. Os Bnei Israel e os Bnei Noach, que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, a primeira questão é a capacidade de lidar com problemas. A Torá nos dá capacidades para lidar com problemas. Outra coisa, adaptar-se às mudanças, né? É a Torá que tem nos capacitado a mudarmos as nossas atitudes, ações do nosso dia a dia. Então, é adaptar-se às mudanças, né? Obviamente, mais elevada, mais sublime, mais santidade de Deus, né? Porque nós precisamos trazer santidade de Deus para esse mundo inferior. Outra coisa, superar obstáculos, né? Então a Torá, ela te capacita para que você possa ter os meios espirituais, físicos, financeiros e materiais para superar os obstáculos. Assim como também resistir à pressão de situações adversas à sua vontade. Né? Por que adversas à sua vontade? Porque a gente quer o bem bom, né? Dificuldade, para com isso, né? O sol escaldante dos testes, provas e companhia limitada, se possível for, nós realmente afastaríamos isso e deixa para lá esse negócio. Mas não. A Torá, ela nos capacita para resistirmos às pressões de situações adversas, para que você não caia no fracasso, na derrota. Tem mais? Tem mais, vamos lá. Então veja bem, o que é resiliência? Resiliência, ela nos capacita para podermos resistir e superar situações que possam nos trazer um choque, estresse ou algum tipo de evento traumático entre nós. Então a morte de um ente querido é um choque, é um estresse, é um tipo de evento traumático para nós. Mas a Torá nos capacita a realmente a superarmos esse momento dramático. Ou outros, de várias formas, de vários tipos, porque há muitos e muitos e muitos eventos traumáticos que nós passamos na vida. E nós precisamos, nós sozinhos, por nós mesmos, nós não conseguimos superar os momentos traumáticos. A pessoa sem Deus, sem a sua palavra, sem a Torá, sem os seus mandamentos, sem as 7 leis de Noa e as suas ramificações, nós não conseguimos superar. Nós ficamos aí um tempo acomodado na situação, mas daqui a pouco vem o trauma e nos deixa numa situação realmente como se fôssemos ficar loucos. Sem nenhuma reação positiva. Então a Torá, ela nos capacita para podermos superar esses eventos traumáticos que acontecem nas nossas vidas e que nós não estamos livres deles, certo?
E também, né, resiliência significa dar a volta por cima, lidando e superando adversidades. Essa já é um resumo de tudo isso que nós acabamos de falar aqui. Então, resiliência é dar a volta por cima, lidando e superando as adversidades. Essa volta por cima não é você pôr um pano quente na coisa, não. É você enfrentar o problema por cima. Significa que você vence os obstáculos, estas adversidades. Então, retirar a Torá de dentro da Aron HaKodesh, né, as arcas sagradas, que cada sinagoga aliás, cada sinagoga judaica, literalmente falando, né, a sinagoga Benei Noach não tem arca sagrada e nem rolos de Torá, ok? Poderá no futuro ter? Sim, poderá, não sabemos, né? Mas no momento, né, as sinagogas Benei Noach regionais ou comunidades Benei Noach não tem uma arca sagrada à semelhança das sinagogas judaicas e nem rolos de Torá, ok? No momento ainda isso não é viável aos Benei Noach. Então, dentro desse aspecto aqui, o aprendizado que fica para nós é que ao estudarmos a Torá, né, estamos aqui com o Rumash, por exemplo, né, esse Rumash da editora Maianot, né, com comentários de Rashi, Targum Onkelos, Haftarot e comentários compilados de textos rabínicos clássicos e das obras do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós podemos, como lição prática, então nós estamos aqui, ó, nós estamos retirando a Torá para os nossos estudos, né? Então, para o aprendizado, né? E realmente Deus ele nos capacita também com o espírito de resiliência e dedicação necessários para retirarmos valores da Torá e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, ok? Então, esse é um aprendizado que nós já podemos, sem sombra de dúvidas, estarmos vivenciando isso. E pela graça de Hashem, a Tarde com a Torá tem trazido isto há 5 anos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה bidvaro. Continuando a reflexão dos comentários do nosso Rebbe, dentro desse aspecto aqui, né? Então, essa mensagem expressa na recitação do versículo acima de Moshe, né? Vairi, Bensoa Haron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Veiafutz, Oivecha, Veianus, Messanecha, Mipanecha, né? Que é capítulo 10, verso 35. Levanta-te, ó Deus, que teus inimigos sejam dispersos e que aqueles que te odeiam fujam de ti, né? É uma canção muito gostosa, muito nobre, muito edificante, né? Que os nossos amados o fazem, né? Quando retiram a Torá, né? Da arca, né? Vai bensoa Haron, vai Omer Moshe, Kuma Adonai, Veiafutsu oivecha, Veianusu messanecha, mipanecha. E esta eles cantam no momento que retiram, né, os rolos de Torá de dentro da arca, né? E depois quando guardam, né, então eles cantam Kimitson. Kimitson tem que ser Torá, ok? No momento de guardar os rolos de Torá. Então, dessa forma, né, a remoção da Torá da arca desperta esse âmago da identidade judaica ao ponto de que ele começa a nos dizer, né, Moshe diria, né, então Moshe Rabbeinu, ele traz esta palavra, esse cântico, né, e dessa forma aí, Hashem, ele dá ao povo judeu, e obviamente dentro dessa visão que acabamos de falar dos não-judeus, os Benei Noach, no estudo da Torá, dos seus mandamentos e das 7 leis de Noah e as suas ramificações, o Eterno, que é misericordioso, ele capacita, né, não somente o povo judeu, mas também todo o Benei Noach, né, com espírito de resiliência e dedicação
necessários para retirar, né, os valores da Torá para aplicar no seu dia a dia. Então, desperta, ó Deus, e que teus inimigos sejam dispersos. E uma vez que a faísca é despertada, a centelha divina, né, em cada judeu, em cada Benei-Nur, ela começa a fortalecer a observância, né, do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, pela pessoa em todas as áreas da sua vida, tanto no crescimento de atos positivos para Deus, por isso fala desperta, ó Deus, né, quanto no distanciamento de coisas que são contraprodutivas ao estilo da vida da Torá, né, que teus inimigos sejam dispersos, né, que significa isso também. Uma bênção adicional que é concedida por Deus quando o rolo da Torá é retirado é que a pessoa será capaz de ganhar um sustento confortável, pois nós somos ensinados que a Arca da Aliança, representada pelo rolo da Torá, foi guardada juntamente com o frasco de maná, como está escrito lá em Shemot, Êxodo capítulo 16, versos 32 e 33. E que o maná representa como Deus, né, provê sustento para o povo judeu, sem que esse tenha que empreender muito esforço, né? Então significa que muito esforço, ou seja, ele vai ter que fazer algum esforço. O bicho preguiça que não tem lugar, né? O bicho preguiça não tem espaço. Quem quer sombra e água fresca, né, dias preguiçosos, né, está no lugar errado. Então há, de fato, sem sombra de dúvidas, o que? Há, de fato, algum esforço por parte do ser humano, né, para que possa ter uma união, uma unidade com Deus, né? Então, Deus ele não traz nada para o bicho preguiçoso, não. Então, nós temos que tomar cuidado com isso daí. Então, e que o maná representa como Deus provê sustento para o povo judeu, sem que esse tenha que empreender muito esforço. Então, quando nós retiramos o rolo da Torá, Deus não apenas nos possibilita a servi-lo melhor, como também abençoa para que possamos ganhar um sustento confortável. Veja bem, ganhar um sustento confortável. Isso significa o quê? Trabalha, meu filho. Quer ganhar de mão beijada, a coisa não vem. Ah, vou esperar chuvas de bênçãos, né? Isso mesmo, fica de braço cruzado, que chuvas de canivete aberto vai cair na tua cabeça. Que significa o quê? Né? Você vai esperar em vão e o remorso vai tomar conta de você, né? Por que que eu fui preguiçoso? Por que que eu cruzei os braços? Eu tinha que trabalhar, porque Deus abençoa quem trabalha e não quem é preguiçoso, fica de braço cruzado e quer viver comendo o pão da vergonha. Não é isso daí que Deus quer para os seus filhos, ok? Então, permitindo que os mandamentos sejam cumpridos, livres de temores, medos, pavores e preocupações, né? Então, dessa forma, a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que foi feita e registrada no Sefer, no livro HaSichot 5751, né? No volume 1, na página 381, o ensinamento do Rebbe sobre esse versículo 35, né? Levanta-te, ó Deus, que teus inimigos sejam dispersos e aqueles que te odeiam fujam de ti, ok? Nós vamos voltar antes do final nesse tema aqui. No capítulo 11, né, do verso 1 até o verso... Nós estamos na sexta leitura, né? No verso 1 até o verso... cadê aqui? Papel é que não falta aqui, meu Deus do céu. Né? Até o verso 29, né? Nós temos aí exatamente a questão da primeira e segunda reclamação e a primeira e a segunda reprimenda, né? Então, a primeira reclamação, os queixosos, né, que reclamaram dizendo que algo que é ruim aos ouvidos de Deus, os queixosos, né,
queixosos é algo ruim aos ouvidos de Deus, certo? Para expressar o seu descontentamento com as dificuldades da viagem. Deus ouviu e irou-se porque ele estava apressando a viagem para o benefício deles, para que eles entrassem rapidamente na terra prometida. Então aqui, resumidamente, qual foi a reclamação? A viagem foi cansativa. E qual foi a reclamação? A viagem era para ser 3 dias, mas Deus fez com que acontecesse, por um ato milagroso, acontecesse um dia. Ou seja, eles reclamaram que em vez de viajar 3 dias, eles viajaram um dia. Então, o queixoso, ele sempre é ingrato. Por isso que o queixoso, né, sermos queixosos, né, isto é desagradável aos ouvidos de Deus, porque é uma forma de demonstrar descontentamento com Deus por algo bom que ele fez para nós. Sabe aquela pessoa que recebe um bem e ainda reclama? É o queixoso. Essa pessoa ela é ingrata, ela é mesquinha, ela é egoísta. Ela não sabe estar contente com pouco. Como que ela vai estar contente com muito? Tem muita gente que, por exemplo, que recebe sempre pouco, sob medida, uma miséria, por assim dizer, para entender, né? Eu queria mais. Mas como você quer mais se você não é grato pelo pouco que você recebeu? Como que Deus vai te confiar algo a mais se você ainda não aprendeu a ser grato no pouco? Ou seja, era para viajar 3 dias, viajou um dia só. E ainda reclamaram. Entendeu? Então, ser queixoso é algo muito desagradável aos ouvidos de Deus. Então eles reclamaram que viajaram um dia, em vez de viajar 3 dias. Ô Senhor, a gente queria viajar 3 dias, viajamos um dia só. Que negócio é esse? Foi muito estressante fazer uma viagem de um dia em vez de 3. Quem dera a gente fizesse em 3 dias mesmo. Quer dizer, o povo reclama sem sombra de dúvida, né? E nessa reclamação aí, né, o fogo de Deus ardeu entre eles, consumindo aqueles no canto do acampamento. O povo clamou a Moshe, Moshe rezou a Deus e o fogo cessou. Ele chamou aquele lugar de Taverá, que significa labareda ou conflagração, porque o fogo de Deus os tinha consumido. Observe um detalhe aqui, ó. Um fogo de Deus ardeu entre eles, consumindo aqueles no canto do acampamento. Quem eram aqueles no canto do acampamento? É isso que você precisa saber. Aqueles no canto do acampamento é onde ficava a mistura de povos que saiu junto com o povo judeu do Egito. É a mistura de povos. Sempre começando, de uma forma geral, as rebeliões sempre começando com eles. E inflamando o povo judeu, ou uma parte, né, uma pequena parcela do povo judeu, nas suas rebeliões contra Deus. Um outro fator importante para nós estarmos focados aqui sobre a grandeza da geração do deserto é que sempre foi uma minoria, sempre foi um pouquinho do povo judeu que se deixou inflamar pela mistura de povos, certo? De raças, e dessa forma se inflamaram juntamente com eles nas suas rebeliões contra Deus. Lembrando que no total, entre 3 e 5 milhões de judeus saíram do Egito. E era uma minoria, uma pequenina, uma questão de 1% ou inferior a 1% do povo judeu que se deixava inflamar pela mistura de povos e vinham as rebeliões. E por que atingia todo o povo? Porque Deus sempre tratou o povo judeu como um organismo. Não tem como separar os pés da cabeça.
Nós temos uma outra passagem aqui em que Moshe fala que o povo judeu é seus pés. E o povo judeu, que é os pés, então tem como cabeça Moshe. E não tem como separar os pés da cabeça. Não tem como separar o corpo em pedaços, porque Deus não é açougueiro. Entendeu? Então, atingir todo o povo, e a proporção era para atingir todo o povo, se a rebelião não fosse, de fato, tolhida, né, cessada, ia atingir todo o povo. Então, por isso, as decisões eram rápidas, para não atingir todo o povo. Por quê? Porque se uma inflamação começa no dedão do pé e ela não é devidamente tratada, ela vai começar a se estender por todo o pé. Vai subindo as pernas, vai subindo, chega um ponto que mata o corpo. Assim é o povo judeu, um organismo, numa visão desse nível, para entendermos realmente a complexidade, o porquê, quando se fala de forma geral, e o povo se rebelou. Não é que 100% do povo se rebelou, foi menos de 1% que se rebelou, inflamados pela mistura de povos. É um ponto também que não podemos esquecer de avaliar quando estudamos e quando analisamos a questão em si, ok? Então, a primeira reclamação, né? E Moshe orou e o fogo cessou lá naquele canto do acampamento onde atingiu primeiramente a mistura de povos, ok? A partir do versículo 4, né, do capítulo 11, né, nós temos aí a segunda reclamação, né, e a segunda reprimenda, né? Então, é onde nós temos aí a multidão, dentre eles, tinha fortes desejos. É outra questão que nós precisamos entender junto com os comentários de Irache, para entendermos essa realidade. Então, ou seja, o versículo 4. A multidão de convertidos egípcios, dentre eles, que deixou o Egito junto com o povo judeu, ou seja, egípcios e mistura de outros povos que saíram junto com eles, tinha fortes desejos. Então, eles tinham mesmo entre aspas, né, tendo aquela tal de conversão judaica, né, esses não judeus, eles na realidade, eles ainda tinham uma forte inclinação para o Yetzer Hará, a má inclinação. Então, os desejos fortes aqui eram realmente o egocentrismo, né, os seus desejos desvairados, sem freio, sem disco e companhia limitada. Então eles tinham esses fortes desejos. E os filhos de Israel também foram influenciados e começaram a chorar com eles, porque eles disseram: quem nos dará para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Comiam peixes de graça, eles eram os escravos. Né? O povo judeu não se ateve a isso. Enquanto que, por outro lado, os reclamantes que estavam influenciando esse menos 1% do povo judeu, que eram egípcios na sua maioria, comiam de graça, né? Ou seja, na realidade era aquela questão, né, que na era moderna aí, né, na era, né, da Revolução Industrial e Moderna, onde foi feito aquele famoso aprendizado como escravizar o povo. Retire deles a comida, deixa passar fome. Aí depois começa a dar migalhas. Pelas migalhas que eles vão comer da mão do poderoso, do ditador ali, eles ainda vão agradecer porque estão comendo migalhas da mão do ditador, que estão escravizando eles. Eles não conseguem chegar liberdade. Tornam-se escravos. E ainda agradecem pelas migalhas que comem. Então é a mesma coisa que nós comemos peixes de graça. É a mesma coisa que eles eram escravos do faraó, mesmo os egípcios. Lembremos que na morte
dos primogênitos que o faraó mandou matar, lançar nas águas do Nilo, ele também mandou matar os primogênitos egípcios. E o povo egípcio, submisso, obedeceu numa boa. Por quê? Porque eram escravos. O faraó era a mente deles, a cabeça deles. O que eles queriam não era nada, era o que o faraó queria. E o desejo do faraó era feito sem pestanejar. Então os próprios egípcios matavam os seus filhos primogênitos, porque o faraó disse que era para matar. Então isso é escravizar o povo, né? Então eles falam que comiam peixes de graça. Comiam peixe de graça coisa nenhuma, né? Mas a cegueira, ela é complicada, né? E também falaram dos pepinos, melancias, os alhos porós, cebolas, né? E os alhos, né? Mas agora nossas almas estão ávidas, pois não há nada exceto o maná diante de nossos olhos. Então, eles acabaram blasfemando contra o alimento celestial, o alimento espiritual, que era o maná. Então, eles começaram, a mistura de povos, começou a reclamar do maná. O milagre que Deus estava fazendo, eles começaram a blasfemar contra o milagre divino. E isso começou a influenciar alguns dentre os judeus dentro desse aspecto aí, né? E aí, de fato, realmente, a ira de Deus veio, porque o povo começou a chorar, né? Por causa disso daí. Então, Deus realmente ficou muito nervoso, por assim dizer, numa linguagem humana, né? Deus ficou muito bravo, que é a melhor expressão para falar, né? E Moshe ficou contrariado com a ação do próprio povo, né? Então Moshe disse a Deus: por que o Senhor destratou o seu servo? Por que não encontrei favor aos seus olhos e o favor colocou o peso deste povo inteiro sobre mim? Eu concebi este povo inteiro? Eu dei a luz a eles? Então, porque o Senhor me disse: abrace-os como uma ama seca, carrega o bebê e guia-os à terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados. De onde tenho carne para dar a todo esse povo? Pois eles estão chorando para mim. Dê-nos carne para comer. E então, o verso 14, Moshe diz: não posso carregar este povo todo sozinho, pois é muito pesado para mim. Então, diante desta lamúria que acabou atingindo o próprio Moshe, acabou influenciando o próprio Moshe, e ele então também se lança na presença divina e fala para Deus: eu não consigo cuidar desse povo sozinho, eu não consigo carregar esse povo sozinho, é muito pesado para mim. Então, nesse momento, Moshe, ele se humilha diante de Deus, né? Porque ele reconhece que ele não tem condições de guiar o povo sozinho. E é nesse momento que Deus, então, né? O verso 16 fala que Deus falou para Moshe separar 70 homens dentre os anciãos de Israel, aqueles que você sabe serem os homens mais velhos do povo e os dirigentes, né? Convença-os a vir para a tenda da reunião e façam-os ficar lá junto com você, né? E eu colocarei sobre eles, né? Realmente uma parte do seu espírito sobre eles. Eu virei e falarei com você ali, e eu ampliarei o espírito que está entre você e colocarei, né, um pouco do seu espírito sobre eles, sem diminuir o que você tem. Então eles carregarão o peso do povo com você, de modo que você não tenha que suportá-lo sozinho, né? Então, dessa forma, ele preparou realmente esses 70 anciãos para poder receber essa bênção da parte de Hashem, né? Então, o que nós temos aí dentro dessa grandeza que a palavra traz para nós aqui, né? Moshe e o povo judeu eram como cabeça e pé, né? Veja bem como diz o verso 21 aí, ó. Moshe disse: este é um povo de 600 mil pessoas a pé,
dentre os quais eu estou, certo? Então, lembrando que os 600 mil aqui são aqueles homens contados a partir, só homens, contado a partir de 20 anos até 60 anos de idade, certo? São 600 mil homens que saíram do Egito. Agora você pega, multiplica esses 600 mil homens casados, né? No mínimo você coloca a esposa e 2 filhos, no mínimo, mas eles tinham mais filhos do que 2 filhos, né? Eles não eram como a geração a moderna da atualidade, né? Que geralmente os casais têm um filho, no máximo 2, e olha lá ainda, ok? Então, realmente as mulheres judias, como vimos lá no Egito, né? Elas eram muito férteis e davam à luz a gêmeos, a 4 gêmeos, né? A 6º gêmeos, etc. e tal. Então, no mínimo, você colocando a esposa e 2 filhos, já vê como que dá isso daí, já ultrapassa de 1.200.000 pessoas, né? E se você colocar aí, né, o homem de 20 a 60 anos, mais a esposa, mais 6 filhos, no mínimo também, aí você vê quanto que se vai se multiplicando isso. Então, na realidade, o povo judeu que saiu do Egito era de 3 a 5 milhões de judeus, na sua totalidade. Os que foram contados foram de 20 a 60 anos de idade, ok? Então, dessa forma, né, Moshe disse, esse é um povo, né, de 600 mil pessoas a pé, dentre as quais eu estou. Então, o ensinamento racídico fala, né, que Moshe e o povo era cabeça e pé, né? Este é um povo de 600 mil pessoas a pé, dentre as quais eu estou. Pois todo o povo judeu é como o pé de Moshe, e Moshe é o cabeça do povo. Então, portanto, assim como os pés da pessoa levam sua cabeça para um lugar em que a cabeça não poderia chegar por conta própria, né? Da mesma forma, Moshe atingia a grandeza espiritual adicional através do povo judeu, os seus pés. Então, nessa ação de humildade por parte de Moshe, e reconhecer que ele não era nada sem o povo. Por isso que nós vamos ver aí Moshe constantemente defendendo o povo judeu diante de Hashem, né? Então, o povo judeu são os meus pés. Eu estou por cabeça sobre eles e eu sozinho não tenho para onde ir. Então, aonde o povo vai, eu vou. E por isso, um dos fatores que deixou Moshe realmente no deserto, porque a geração do deserto precisa dele na ressurreição. Esta é a conclusão do versículo. Esse é um povo de 600 mil pessoas a pé, entre as quais eu estou. Ou seja, literalmente falando, o ensinamento racídico diz, Anohi está dentro dele, né? Então, nós, né? Anohi, ou seja, melhor dizendo, através do povo a pé, o nível de Anohi. O que é Anohi? Anohi é a essência de Deus. Onde nós temos aí nos 10 ditos de Hashem, onde Deus fala que eu sou o vosso Deus, Anohi. Então Anohi é a essência de Deus, eu sou Deus, diz o Eterno. Então, dessa forma, Anohi, a essência de Deus, ela estaria presente junto com Moshe e junto com o povo. Mais um fator, o porquê que a geração do deserto era nobre. Porque a essência de Deus estava com eles. E isso é realmente motivo de nobreza para a geração do deserto. Conforme revelada, né, através dos 10 ditos de Hashem, que se tornava revelada dentro de Moshe. Por isso Moshe não podia se separar do povo e o povo não podia se separar de Moshe. Porque a essência divina estava em Moshe. E como Moshe mesmo diz, são 600 mil, um povo de 600 mil pessoas a pé, ou seja, eles são o meu pé. Eu não posso ir sem eles e eles não podem ir sem mim. Porque pés não andam sem cabeça e cabeça não anda sem pé. Ou seja, Anohi, a essência divina é a essência de Deus.
dentro desse aspecto aí, ok? Então, para finalizarmos a nossa reflexão, né, retificar rebeliões, ou seja, o povo buscou um pretexto para rebelar-se contra Deus. O povo procurou um pretexto, né? Então começou com os 3 dias de viagem, que se transformou em um dia apenas. Então eles arrumaram um pretexto. Não tinha razão, mas arrumaram um pretexto. Muitas vezes é o que nós fazemos, né? Nós arrumamos pretextos para nos rebelarmos contra Deus, sermos queixosos diante de Deus, né? No sentido de rebeldia, né? Você se derramar na presença divina, né? Pela sua situação, pelas suas adversidades, pela sua tristeza, pelas suas aflições que você está passando, você se derramar na presença divina é uma coisa. Agora, você ser queixoso diante de Deus, né? Como eles disseram aqui, quem vai nos sustentar? Então, duvidar do poder de Deus. Então, é isso ser queixoso. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Podemos até chorar as nossas aflições, as nossas dores, etc. e tal, mas nunca duvidar do poder de Deus. Isso é rebelião. Então, obviamente, não devemos nos permitir, ou sequer considerar, nos revoltar contra Deus. Isso você não pode aceitar de jeito nenhum. Você tem que brigar com você mesmo para que isso não aconteça. Se tivermos de nos forçar, por assim dizer, a não revoltarmos-nos e aceitar a autoridade de Deus, de tal forma que esta submissão a Ele acabe tornando-se para nós uma segunda natureza divina adquirida por força do hábito, então que assim seja. Nós adquirirmos essa segunda natureza divina em nós, ou seja, o que eu mais quero é fazer a vontade de Hashem, que assim seja, mesmo que seja a força. Através do quê? Através das provas, dos testes, das aflições, das angústias e por aí afora vai. Onde nós vamos nos submetendo à vontade divina e não nos rebelando contra a autoridade de Deus, a vontade divina, diante daquilo que está acontecendo, né, adversa à nossa vontade. Mas há um modo mais profundo de suprimir uma rebelião contra Deus, que é expondo a sua verdadeira natureza. Qual é a verdadeira natureza da rebelião contra Deus? A nossa própria rebeldia. Ou seja, é eu reconhecer, eu sou rebelde. Então, a verdadeira natureza é nossa rebeldia, na verdade, expressa através de que forma? Insatisfação. Eu não estou satisfeito, porque Deus está fazendo isso na minha vida. É não estarmos de acordo com a vontade divina, mas olharmos de um ponto positivo. Se está acontecendo tal coisa na minha vida, é porque Ele permitiu. Então Ele permitiu. O seu poder permitiu que tal coisa esteja acontecendo na minha vida. Então estou reconhecendo que Ele é tudo, que tudo emana dEle. Então dessa forma eu vou me submetendo, vou sendo submisso, assim como Moshe de forma humilde, submetendo à vontade divina. E isso vai se tornando, mesmo que a força, vai se tornando um hábito no nosso dia a dia. Então tudo nós vamos reconhecendo Deus presente em tudo e em todas as coisas, etc. e etc. Assim, né, vem um profundo sentimento de recusa e nos sentirmos satisfeitos com a nossa compreensão atual de Deus, ou seja, a repulsa, a superficialidade do nosso relacionamento atual com Deus. Ou seja, esta insatisfação é o resultado de um relacionamento superficial com Deus. Então nós não estamos nos relacionando com Deus como deveríamos. Então Deus permite que venha as adversidades, situações, etc., etc., para que nós possamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Só que nós temos que reconhecer essa insatisfação.
Nós precisamos reconhecer essa superficialidade no nosso relacionamento com Deus. Então, é repudiar a superficialidade, certo? Então, a nossa rebelião, na realidade, é um resultado do nosso desespero interior, por causa da nossa superficialidade no nosso relacionamento com Deus. Ela se manifesta através da insatisfação. O quanto que nós precisamos aprender, de fato, o nosso relacionamento com Deus, né, amados? Então, encaradas a partir deste ponto de vista positiva, obviamente, nossas rebeliões, assim como as do povo judeu, logo após o início de suas jornadas, representam um desesperado clamor por retornar a Deus com sinceridade, para restabelecer a nossa relação com Ele em um nível muito mais profundo do que já houve no passado. Ou seja, no passado, o nosso relacionamento com Deus é superficial. O presente precisa ser o nosso relacionamento com Deus superior ao de ontem. É mesmo pela força, mas se tornando um hábito, nós vamos reconhecendo de fato, né, a soberania de Deus em nossas vidas. Então nós vamos cada vez mais estando, de fato, fazendo aquilo que é agradável a Deus. E a rebelião, o espírito de insatisfação, nós vamos repudiando cada vez mais no nosso dia a dia. Baruch Hashem. O acendimento das luzes especiais do Shabat hoje será às 17h07. Então, cada Batnoar nas suas residências acendendo as velas especiais, as chamas especiais do Shabat, às 17h07. E pela graça de Hashem, a partir das 20h, lá na sinagoga Benei Noach Regional Bauru, na rua José Silvestre, quadra 7, número 45, né, no Jardim Silvestre 2, em Bauru, nós estaremos transmitindo de Bauru para o Brasil e para as nações o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat. Então, pela graça de Hashem, temos mais um encontro no dia de hoje, o momento do Kabbalat Shabbat, né? Lembrando sempre, pode haver um atrasinho aí, né? Mas fique certo de uma coisa, 20h15, o mais tardar, estaremos iniciando o nosso Kabbalat Shabbat, diretamente da sinagoga Benei Noach, né? Regional da cidade sem limites. Bauru é conhecido como a cidade sem limites. Então nós vamos estar fazendo um Kabbalat Shabbat sem limites, de Bauru para o Brasil e para as nações, sem limites. Então, até daqui a pouco, com a graça de Hashem. A você, toda a família e todas as comunidades Benei Noach, um gracioso, maravilhoso Shabbat Shalom, com muita presença divina e fazendo com que nós possamos cada dia mais estarmos envolvidos no nosso serviço a Hashem. Shabbat Shalom!